Salve Maria Santíssima. Mais um texto aqui da Suma Teológica. A gente vai mergulhar um pouco na questão 81. Vai perguntar o seguinte: deu Cristo o seu corpo a Judas? Aí vai ser colocada a seguinte questão: quanto ao segundo, assim se procede. Parece que Cristo não deu seu corpo a Judas. Com efeito, segundo as palavras do Evangelho de Mateus, o Senhor, depois de ter dado o seu corpo e sangue aos discípulos, disse-lhes: doravante não bebereis deste fruto da videira, até o dia em que o bebeis de novo convosco no reino do meu Pai. Daí se vê que aqueles a quem Cristo dera seu corpo e sangue irão beber com ele de novo deste fruto da videira. Ora, Judas não beberá depois com ele. Logo não recebeu com os outros discípulos o corpo e o sangue de Cristo. Além disso, o Senhor cumpriu o que prometeu segundo a palavra dos Atos. Jesus começou a fazer e a ensinar. Ora, ele mesmo prescreveu: não deis aos cães o que é sagrado. Como ele sabia que Judas era pecador, parece que ele não lhe deu o seu corpo e sangue. Ademais, lê-se, de modo explícito, que Cristo ofereceu a Judas o pão umedecido. Se, portanto, lhe deu seu corpo, parece que o fez sob a espécie do bocado de pão, sobretudo porque se lê aí: logo depois de partilhar do bocado, nesse momento, Satanás entrou em Judas. Agostinho comenta tal passagem: daí aprendemos quanto devemos precaver-nos de receber mal o que é bom. Se repreende quem não se examina, isto é, quem não discerne o corpo de Cristo dos outros alimentos, como não se condenará quem aproxima-se de sua mesa sendo inimigo, sob a aparência de amigo? Ora, com um bocado umedecido, ele não recebeu o corpo de Cristo, como observa Agostinho, ao comentar o texto de João. Jesus tomou um bocado umedecido no molho e o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Não foi então, como pensam alguns que leram sem atenção, que recebeu o corpo de Cristo, pois isso parece que Judas não recebeu o corpo de Cristo. Aí Santo Tomás responde: em sentido contrário, Crisóstomo diz: Judas, que participou do mistério, não se converteu. Daí se segue que seu crime se tornou ainda mais horrendo por duas razões. Tanto porque se aproximou dos mistérios, já maquinando o crime, como porque, em se aproximando, não se tornou melhor, nem pelo medo, nem pelo benefício, nem pela honra. Respondo. Hilário comenta o texto de Mateus dizendo que Cristo não deu seu corpo e sangue a Judas. Atitude coerente, se considera a maldade de Judas, porque Cristo nos devia ser um exemplo de justiça. Não correspondia a seu magistério impedir a Judas da comunhão juntamente com os outros, uma vez que seu pecado era oculto e não havia nenhum acusador, nem prova evidente. Assim, Cristo evitou de dar um exemplo aos prelados da igreja, para fazer a mesma coisa, e Judas, exasperado por tal recusa, teria tirado daí ocasião de pecar. Por isso deve-se dizer que Judas, juntamente com os outros discípulos, recebeu o corpo e sangue de Cristo, como aliás Dionísio e Agostinho ensinam. Quanto ao a primeira objeção, a resposta é a seguinte: portanto, deve-se dizer que o argumento aduzido por Hilário para mostrar que Judas não tomou do corpo de Cristo não convence, porque Cristo fala aos discípulos de cujo colégio Judas se separa, e não foi Cristo que o excluiu. E por isso Cristo, no que depende dele, bebe com Judas o vinho no reino de Deus. Mas foi Judas que rejeitou tal convívio. Segundo ponto. Deve-se dizer que Cristo, enquanto Deus, conhecia a maldade de Judas. Não lhe era, porém, conhecida a maneira como ela se manifesta aos homens. Por isso Cristo não recusa a comunhão a Judas, para dar o exemplo de que os pecadores ocultos não devem ser afastados da comunhão pelos outros sacerdotes.
Terceiro ponto. Deve-se dizer que, sem dúvida, Judas não recebeu sob o pão umedecido o corpo de Cristo, mas um pão comum. Agostinho comenta esta passagem. Talvez o pão umedecido signifique a hipocrisia de Judas, já que algumas coisas são molhadas para serem tingidas. Se, porém, esta intenção significa algo de bom, a saber, a doçura da bondade divina, porque o pão fica mais saboroso quando molhado. Então, não se seguiu imerecidamente a condenação de quem foi ingrato diante do bem. E por causa desta ingratidão, o que é bom se tornou mal, como sucede com quem comunga do corpo de Cristo de maneira indigna. No mesmo lugar, Agostinho diz: deve-se entender que o Senhor já tinha antes distribuído a todos os seus discípulos o sacramento do seu corpo e sangue, quando Judas ainda estava como narra Lucas. E em seguida, vence ao que relata João, que o Senhor, ao molhar e entregar o bocado, denuncia o traidor. É interessante uma observação aqui, porque eu já vi até um bispo falando que Judas não tinha comungado de fato, né? E ele foi falar que ele só tinha comido de fato esse pão umedecido, como um costume judaico, né? De dar ao filho mais novo e com profunda ternura esse pão molhado. Fazia parte, né, da refeição. E é belo como Santo Tomás ele é atual, né? Ele vai contra-argumentando essas questões. Então fica aí bem claro. Claro que aqui não é um dogma, mas as razões teológicas que ele coloca são muito fortes, muito precisas. E o doutor Angélico vai sendo muito perspicaz nos seus argumentos contra os outros que falam que Judas, de fato, ele não recebeu o corpo e sangue de Cristo.